Bom, para repercutir e analisar a situação dos Correios, a gente conversa agora com uma das maiores especialistas em empresas estatais no Brasil, a economista e advogada Helena Landau. Helena, obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Eu queria te ouvir sobre os Correios. A gente deve olhar para o resultado do ano passado ou para esses 100 primeiros dias do plano de reestruturação da companhia, que tem muito dinheiro emprestado pela companhia? Boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Acho que a gente não pode desvincular o passado do plano de reestruturação, porque o que se carrega de peso do passado é muito difícil que um plano de reestruturação dê conta do tamanho do rombo dos Correios, né? Então, acho que mesmo desde o momento que foi anunciado o plano de reestruturação, a gente sabia que ele não ia ter um impacto significativo nas contas do Correio. Até por uma questão de descasamento, né? O presidente Correia fala muito em fluxo financeiro e ajuste financeiro, mas há um descasamento claro entre a dívida que você vai acumulando com o empréstimo, né? Eu não sei o resultado do ano fechado, mas já dava quase 1 bilhão até o ano passado só de juros, e com uma reestruturação que é muito lenta, muito lenta. Ainda que o plano pudesse dar certo, vender imóveis, fechar a agência, reestruturar as linhas de entrega, tudo isso leva muito tempo frente a uma empresa que estava com um prejuízo bilionário, né? E essa coisa de pegar empréstimo de bilhões, só saiu esse empréstimo porque tem garantia do Tesouro, né? O Correios hoje é uma empresa estatal, desculpe a tecnicalidade aqui, mas é uma empresa estatal que deveria ser dependente do Tesouro, né? Deveria ser uma empresa que recebesse um dinheiro do Tesouro e fosse capitalizado por aquilo, mas para fazer isso você entra na discussão de déficit primário, e o governo não queria, né, afetar a meta. Então pegou um empréstimo com garantia de Tesouro, que os bancos que emprestaram sabem que o Tesouro não, que o Correios não vai honrar, isso vai acabar sendo gasto financeiro, despesa financeira mais à frente. Então, o que falta no plano aí de reestruturação é um plano de fato para o futuro da empresa. Essa é a primeira coisa. Não adianta falar que cresceram, os custos operacionais cresceram. Se você olhar o Correios na administração passada, aumentou o custo com o pessoal, né? Numa empresa que já estava em atraso tecnológico, com dificuldade de concorrência com as novas empresas de entrega. Quer dizer, ela já começa o ano de 23 completamente na contramão. Então, assim, eu acho que a gente vai ficar vendo o presidente atual ficar explicando o plano de reestruturação a cada 100 dias, e a gente vai ver os prejuízos bilionários continuarem. Então, falta do governo um ataque frontal ao problema. O que você quer do Correio? Você quer manter a questão postal? Você quer continuar entregas? Você vai vender uma parte? Existe ainda gente interessada? O que você vai fazer com essa quantidade de empregados que não quiseram aderir ao PDV? Então, assim, eu acho muito fraco o plano de revitalização frente ao tamanho do problema que foi herdado por esse presidente. E a outra coisa que eu acho muito importante, até como exemplo para futuras empresas estatais e as que estão agora, é um pouco saber o que aconteceu com a gestão passada. A gente não ouve uma palavra do presidente anterior. A gente não consegue entender como é que se deixou chegar uma empresa estatal a esta situação, que é uma situação, eu vou usar uma palavra forte, mas é uma situação vergonhosa, perto das necessidades do Brasil. Você tem uma empresa estatal com empréstimos do Tesouro que podem chegar a 20 bilhões de reais. E você não vê nenhum plano real, né, de corte efetivo, de mudança na estrutura da empresa, porque ela vai continuar os problemas que ela está enfrentando há muito tempo, que é um problema de concorrência num novo mercado que se modificou completamente. Helena, do ponto de vista estrutural, será que seria necessário, por exemplo, pensando que o acesso universal ao serviço postal está previsto até na Constituição, será que seria necessário uma mudança desta monta para conseguir mudar a estrutura dos Correios e assim resolver encaminhar este caso? Ou o serviço de Correios não tem como ser superavitário no ambiente como atual, já que empresas Estados Unidos, no Reino Unido, têm prejuízo e são estatais também?
O Reino Unido não é Ele mais privatizou, é estatal, só se verdade. voltou a ser, né? Voltou a ser. Eu acho o seguinte: tem duas coisas que você falou muito, muito importantes aí. O que é que a gente quer dos Correios, né? Na área de entregas, que era o que supostamente deveria estar financiando a parte negativa, né, a parte deficitária, o Correios perdeu a capacidade de competição. Ele não consegue competir com as empresas novas. Está atrasado em tecnologia, em uma série de sistemas. Então, vai manter a empresa de entregas, vai fechar, vai vender. Tem que ter uma discussão sobre o que a gente quer do Correio, que é essa sua pergunta muito importante. A segunda, a Constituição, de fato, você tem a obrigação da entrega postal, mas não é monopólio da União, ela pode delegar, fazer concessão desse serviço. Então, a universalização você pode exigir em contratos de outorga. Você fez isso com telecomunicações, você faz isso com energia elétrica, então esse não é um problema. Tá? A segunda questão é a seguinte: até quando o serviço de carta efetivo, como a gente entende hoje, física, vai existir? O Correio está preparado para o fim desta atividade? Não é mais barato dar um celular para cada morador lá do interior? Sei lá, estou brincando, mas eu digo, tem que pensar. Isso que você perguntou é muito importante, porque o plano de reestruturação ele não vai dar conta. Ele não vai dar conta. Você vê, a venda de imóveis foi muito aquém do que eles esperavam. O PDV, muito aquém do esperado. Os juros vão continuar crescendo, novos empréstimos terão que ser feitos. Então, vai ficar uma bola de neve e o cachorro sempre correndo atrás do rabo. Eu acho que o Correio precisa de uma coisa mais forte. Isso que você falou é muito importante. Se é um serviço público deficitário, mais um motivo para ser uma estatal dependente do Tesouro. O que é uma estatal dependente do Tesouro? O exemplo que todo mundo usa é da Embrapa, né? Que ela não gera recursos suficientes para se financiar, para investir. Então, o Tesouro ela é dependente do dinheiro do Tesouro. Como as contas públicas estão muito desarranjadas, ninguém quer ouvir falar de colocar mais, né, gasto no orçamento primário. Então, ficaram optando por empréstimo, empurrando com a barriga, que no futuro vai cair no colo da gente, porque é o Tesouro que vai assumir esse empréstimo. Não tem condição dele ser honrado com esse plano tão leve, né, tão pouco estrutural. Não vejo nada de programa de reestruturação aí, não. Eu vejo você estar tentando organizar a conta na liquidez, nos fluxos financeiros. Você não está encarando o problema estrutural do Correios. Todo mundo sabe que eu sou a favor de privatização. Havia um estudo do BNDES já pronto no governo passado, que também não sei por que adiou a privatização do Correios, quando tinha decidido que ia privatizar. Estatal deu lucro e eles acham que estatal que dá lucro não precisa ser privatizado, que é um erro. E esse estudo não foi levado a cabo. O presidente anterior nem conhecia esse estudo, e você fica empurrando com a barriga porque desnecessariamente. Vários países do mundo, como você falou, que têm correios tradicionais, feito Royal Mail, eles foram privatizados, né? E aí o ônus do prejuízo vai para o comprador e não para nós contribuintes, né? Que a gente está pagando 120% do CDI nesse empréstimo e aí a gente já está tomando que vai cair no colo da viúva. Helena, aproveitando a sua presença aqui, eu vou te perguntar uma coisa que é do mesmo assunto, mas de outro CNPJ. Eu queria te ouvir sobre o Banco de Brasília. O banco está numa situação absolutamente frágil do ponto de vista financeiro, né? Precisa de capital. O governo do Distrito Federal não tem espaço fiscal para isso. Será que seria o caso de falar sobre a privatização do BRB? Não, sempre é caso de falar de privatização quando você tem uma empresa, seja banco, seja empresa financeira, seja atividade econômica, você pode pensar se aquela atividade não pode ser servida, prestada pelo setor privado. Por quê? Porque mesmo que uma empresa estatal dê lucro, ela imobiliza capital. Você tem gasto de folha, você tem gasto de seguro de saúde, você tem gasto de aposentadoria e você imobiliza capital, em primeiro lugar. Então, num país que tem permanente restrição fiscal e num estado que tem, ou num Distrito Federal que tem problema de restrição fiscal, não há necessidade de você manter uma estatal que o setor privado poderia assumir.
Você lembra, né? Não, você lembra não que você é muito jovem, mas no governo Fernando Henrique, com o fim da inflação, teve uma reestruturação enorme do sistema financeiro e muitos bancos estaduais foram vendidos e não está fazendo nenhuma falta para os estados onde esses bancos foram vendidos. A função foi assumida por um banco privado. Então, é sempre possibilidade de falar de privatização. A questão do BRB está nas páginas criminais, né? Esse que é o problema, que além de um problema de estatal sempre ter alguma influência política, é quase que inerente na natureza da estatal, você dar emprego para os amigos, usar o conselho para algum agrado político que não deveria acontecer. Então, você sempre tem um uso político de uma empresa estatal que é natural. Agora, dessa vez, a questão do BRB transborda a questão do uso político, né? Então, como é que a gente vai recuperar o BRB? E qual é a credibilidade desse banco depois disso? Então, acho que sim, acho que é hora claramente de falar de privatização. Helena Landau, economista, advogada e um dos principais nomes quando a gente analisa empresas estatais deste Brasilzão. Eu lembro, viu, de quando os bancos estaduais foram privatizados, Helena. Obrigado. Mas é muito jovem. Mas eu lembro. Obrigado pela conversa, querida. Obrigado, boa noite. Obrigada a você. Tchau, boa noite.